bem-vindos de volta ao primeiro episódio do Fisicamente Falando. Continuamos então a nossa conversa com o professor Nuno Araújo. Acha que a sua educação em Portugal foi boa o suficiente para acompanhar os grupos de investigação lá fora? Isso é uma pergunta. Eu acho que a minha formação em Portugal foi boa, quer do ponto de vista da formação formal como da informal. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Do ponto de vista académico, os cursos que eu tive, as pessoas com quem interagi, o tipo de trabalhos que eu tive que fazer foram excelentes e mais do que suficientes para me dar os instrumentos necessários para ser bem-sucedido. Mas também a minha formação informal, portanto, o ambiente familiar, da relação com amigos, de toda a informação que eu fui recolhendo, informação e competências que eu fui desenvolvendo, também foram fundamentais. Porque também é muito de atitude, certo? Ou seja, eu posso ter sido... Isto é muito interessante, porque a forma como a investigação funciona, ou como a carreira académica funciona, mas também qualquer carreira profissional, é que nós passamos a vida a ser promovidos por sermos bons a fazer uma coisa para fazer outra coisa completamente diferente. Eu sou bom aluno, ok, então sou capaz de ter jeito para fazer investigação, vou ser aluno de doutoramento. Sou bom aluno de doutoramento, se calhar sou capaz de liderar uma equipa, vou ser pós-doc ou até investigador principal de alguma coisa. Se sou bom aí, então sou capaz de ser bom a dar aulas e, portanto, vou dar aulas. E se for bom a dar aulas, depois se calhar até vou coordenar uma equipa de investigação e não sei o quê. E se for bom a coordenar uma equipa de investigação, vamos por aí fora. Portanto, nós passamos sempre a vida a ser promovidos até ao limite, como se diz na administração, promovidos até ao limite da nossa incompetência. E portanto, a minha formação deu-me os instrumentos. O que é que acontece? Indo de Portugal, de Braga, para um ETH de Zurique, se calhar quando eu cheguei lá a primeira vez, tive o síndrome do impostor, no sentido de olhar para aquilo e disse assim: isto não me pertence, esta gente sabe muito mais que eu. Nas reuniões de grupo as pessoas falavam dos temas como como conhecedores deles, mesmo quando não eram o tema nos quais estavam a trabalhar. Mas também depois percebi que isso era produto de já estarem algum tempo ali e já terem visto a evolução de cada um daqueles projetos. A vantagem de estar num grupo dinâmico é um bocadinho o que nós tentamos fazer aqui no Centro de Física Teórica e Computacional, que é ter várias pessoas a trabalhar em diferentes tópicos, mas ter sempre momentos de partilha, reuniões de grupo, seminários e por aí fora, que nos permite desenvolver uma educação em física que vai muito para além do projetozinho que eu estou a trabalhar. E isso é que me fez passar também uns meses de lá estar, também de ter a capacidade de participar da mesma forma que os outros. Portanto, aquele sentimento que eu tinha no início era mais porque estava a entrar num sítio novo, tinha preconceitos no sentido de dizer isto é muito melhor de onde eu vim, mas depois apercebi-me que sim, que as pessoas são igualmente válidas, tem gente muito competente e o que é mais importante é a atitude com que nós abraçamos os desafios, não é? E, portanto, ir de cabeça. O melhor aluno lá não é melhor que o melhor aluno cá. E o melhor grupo lá, se calhar, tem outro financiamento, tem outra dinâmica, mas se calhar cria um ambiente que é tão bom como do melhor grupo cá. Quando diz cá, não estou a dizer só na Universidade de Lisboa, estou a dizer em qualquer sítio. Portanto, é muito mais importante em investigação. O que é importante é estar em grupos que são... A investigação não é local. Portanto, é importante estar em grupos que estão bem posicionados no universo ou no ecossistema internacional. E é muito feito, claro, agora com o Covid estamos todos limitados, mas é muito feito de mobilidade de pessoas e de ideias e de projetos e de colaborações internacionais. Portanto, o que eu ganhei não foi mais por ser estrangeiro, foi por ser um grupo diferente, com uma dinâmica diferente e com uma perspectiva internacional. E isso também se encontra em vários sítios em Portugal e podia também ter vindo para vários sítios e acabei por depois regressar a Portugal. Notou alguma diferença nas pessoas? O Portugal é conhecido como um povo mais caloroso. Notou alguma diferença entre as pessoas de Portugal e as pessoas lá no ETH de Zurique? Sim, portanto, o ETH de Zurique é em Zurique, na Suíça, como é, óbvio. Mas o grupo tinha muita gente da Alemanha, mas tinha muita gente de vários sítios. Brasil, Portugal, Espanha, Colômbia... tinha várias pessoas, Polónia, tinha Ucrânia, tinha vários sítios, Hungria, e portanto tinha gente de todo lado e portanto tinha muitas culturas e é muito difícil
podermos caracterizar uma cultura específica das pessoas que lá estavam. Aquilo é realmente, como em vários grupos de investigação, é uma dinâmica mesmo internacional e, portanto, é difícil. Eu posso dizer, fora do ambiente universitário, fora do grupo, como é que são os suíços, os alemães, com quem interagem mais. E aí eu posso dizer que nós temos sempre a mania de dizer que os latinos são muito calorosos e eles não são. Eu costumo contar uma história para mostrar mais ou menos a diferença. Se alguém cai na rua, na Suíça, as pessoas ajudam e vão embora. Não perguntam de onde é, nada. Se uma pessoa cai na rua num país latino, nós somos muito simpáticos, ajudamos, mas se calhar antes de ajudar ainda dizem, é daqui, mora aqui perto e tal. A cultura é diferente e eu estou bem nas duas culturas e acho que as duas têm vantagens e desvantagens. Mas, no essencial, somos ou bons ou más pessoas e também não é preto e branco. Portanto, é mais do indivíduo do que propriamente da sociedade. Eu acho que, se quisermos pensar do ponto de vista estatístico, se quisermos explicar as dispersões, elas têm muito mais a ver com o indivíduo do que propriamente com o sítio onde ele está. Eu diria assim, do ponto de vista cultural. Não é? Só isso. Ok, pronto. Falou ainda agora... Pronto, eu estou com pessoas que vinham de vários sítios diferentes, inclusive do Brasil. Por falar nisso, temos mais uma pergunta surpresa para si. Desta vez, do Igor Mel. Ok. Que é pós-doc no grupo? que lhe pergunta como é que começou a sua relação com o Brasil e porque é que acha que ela correu tão bem? Sim. Ora bem, a colaboração com o Brasil começa no grupo que eu estava no ETH de Zurique, porque havia uma forte ligação ao Brasil, porque era um grupo historicamente com uma grande contribuição em materiais granulares e que tinha feito começaram a fazer estudos de evolução de dunas, de evolução temporal de dunas e, portanto, faziam muitas medidas ou medições de campo no Brasil. Daí começa a ligação com o Brasil e com colaboradores brasileiros. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com os colaboradores brasileiros, primeiro porque são de instituições de muito boa qualidade, com formação de top, como em qualquer bom sítio do mundo, mas segundo porque eles têm uma forma de trabalhar um bocadinho diferente da nossa. Eu acho que é interessante ver que com alguma desorganização, aquilo que para nós seria alguma desorganização, e para os alemães então uma desorganização tremenda, eles conseguem ser muito criativos. Os bons, claro. As pessoas que são boas nas áreas. Eles conseguem, primeiro, entrar por áreas que não são deles, que não são as áreas tradicionais deles, e estudar essas áreas e dar um contributo diferente. E isso eu aprendi um bocadinho com os grupos brasileiros, ou com o grupo brasileiro com quem colaboro. Mas segundo porque, num ambiente informal, de um café, num restaurante, da praia, num fim de semana, pode-se acabar a discutir um bom problema de física e a procurar uma solução para esse problema. Ou seja, saindo do ambiente formal de um gabinete, de um laboratório, de uma mesa de trabalho, consegue-se continuar a trabalhar num ambiente agradável, informal e levantar questões interessantes. Claro que depois temos sempre que voltar e fechar-nos e concentrar-nos e resolver o problema e finalizar e pôr o ovo. Mas o ponto de partida, onde as ideias surgem, é num ambiente muitas vezes informal e agradável. Portanto, isso para mim é uma forma ótima de trabalhar, porque eu adoro interagir com pessoas. Não é? Depois de terminar o pós-doc no ETH de Zurique, o que fez voltar a Portugal? Bom, ora bem, e portanto eu terminei não terminei, portanto eu estava no ETH, tinha possibilidade de continuar, mas a determinada altura, portanto o sistema é muito hierárquico, eu fazia parte de um grupo, mas não era a cabeça do grupo, nem coisa que se parecesse, e portanto chega um ponto da nossa carreira que temos que dar o passo seguinte, e o passo seguinte é ganhar independência e sermos capazes de ter o nosso próprio grupo de investigação e por aí fora. E aí comecei a pensar em várias possibilidades, nomeadamente por questões pessoais também, o regresso a Portugal. E, na altura, mais uma vez, numa conferência da StatFis,
na altura foi na Coreia do Sul, encontrei a professora Margarida Telo da Gama. E a professora Margarida Telo da Gama não tinha tido qualquer colaboração com ela até aquele momento. Ela tinha estado no meu júri de doutoramento, foi o máximo de proximidade que tínhamos tido. E nessa altura, até o professor Gustavo Dias tinha vindo para Lisboa, e aí sim tinha-se começado a fazer algumas coisas em conjunto, mas nós não tínhamos assim uma grande colaboração. Não fui aluno dela, não tinha sido pós-doc dela nem nada. E numa conversa, eu disse que andava à procura de possibilidades e que passava pela possibilidade de ir de voltar para Portugal. E ela disse que na altura havia um programa da FCT, que era o investigador FCT, que financiava por 5 anos a possibilidade de regressar a Portugal e de começar um grupo de investigação. E que ela teria todo o gosto em apoiar, ela na altura era coordenadora do Centro de Física Teórica Computacional, no Centro de Física Teórica Computacional poder apoiar essa candidatura. Isso foi para mim interessante por vários motivos. Primeiro, porque a Faculdade de Ciências é uma referência em investigação científica, é provavelmente a instituição do país que produz mais e de melhor qualidade investigação em ciência de forma geral. Claro, depois podemos pensar em nichos serem diferentes, mas de forma global. Mas segundo, porque na minha área da física da matéria condensada, o Centro de Física Teórica Computacional é a referência, ou era a referência e é a nível nacional, e tem um impacto internacional enorme. Eu dizia na altura que de alguma forma a professora Margarida tinha criado aqui um oásis, no sentido que tinha criado um espaço que dava todas as condições para fazer investigação como a que eu estava habituado a fazer de nível internacional. Mas a vários níveis. A começar por meios materiais, um cluster de computadores que é ao nível do que eu tinha no ETH, com muito menos gente a usar o cluster, e, portanto, do ponto de vista de recursos computacionais, tinha e temos agora números que são acima do standard nos melhores sítios. Uma massa crítica de pessoas que é fundamental, com conhecimentos complementares, com expertise em diferentes áreas, que me podia ser útil, nomeadamente nas áreas da soft matter, da parte de equilíbrio. Há um conhecimento sólido no centro. E a visão de que havia espaço para complementaridade. Eu, vindo com as minhas competências da área de física fora de equilíbrio e colaborando com as pessoas daqui, podia dar alguma complementaridade àquilo que estava aqui a ser feito e juntos darmos um contributo ainda melhor para as áreas. E, portanto, estas três coisas eram para mim apelativas e fez com que a oferta de um apoio por parte da Faculdade de Ciências e do Centro de Física Teórica e Computacional à minha candidatura e ao meu regresso a Portugal era o melhor que me podia surgir se eu quisesse vir para Portugal. E, portanto, concorri, foi muito bem avaliada, a proposta foi aprovada, vim, e passado 2 anos de estar aqui como investigador, abre uma posição, um concurso para professor auxiliar. Na altura era presidente do departamento o professor António Amorim, e eu concorri. Os candidatos eram bastante fortes e acho que de boa qualidade, e fui selecionado, felizmente, pronto, e com isso fiquei, e agora estou no final dos meus 5 anos de período experimental. Vamos ver se fica permanente ou não. Pronto, já deu para entender de forma geral o trabalho que o professor faz atualmente, mas em que temas é que investiga hoje em dia e o que é que nos pode falar mais detalhadamente sobre esses temas? Ok. Portanto, como eu disse, nós estamos interessados em problemas de física da matéria condensada, em particular de soft matter, portanto, sistemas flexíveis em que as respostas são, mesmo a perturbações pequenas, são fortemente não lineares. O que é que nós temos feito? Bom, várias coisas. Uma delas é que muito recentemente, é nos últimos 5, 10 anos, as pessoas têm-se apercebido que há outros sistemas que não são tradicionais da física, como por exemplo sistemas biológicos, onde também se vê o mesmo tipo de padrões a serem formados e estruturas a serem formadas e por aí fora.
E, portanto, o desafio que se coloca é perceber se as técnicas, se as ideias, se os métodos que são tipicamente usados em matéria, em soft matter, podem ser usados agora nessas áreas. Dou-vos um exemplo. Nós temos olhado muito para comportamento de bactérias, coletivo de bactérias, de células, formação de tecidos, como é que um órgão cresce e por aí fora. A questão é, nós quando olhamos para esse sistema, e é preciso ter algum cuidado, porque os físicos têm aquela arrogância de achar que podem dizer tudo sobre, falar sobre todas as áreas. Nós não podemos falar tudo sobre todas as áreas, mas de facto podemos dizer alguma coisa. E aí, quando nós olhamos para um sistema biológico, é preciso dizer que nós não estamos, ou pelo menos nós enquanto grupo, não estamos a querer responder ao problema da biologia. É que nós nesses sistemas biológicos conseguimos encontrar questões que são desafios para a física. Um exemplo. Quando eu olho para um sistema biológico, uma célula, uma bactéria, um tecido, formação de um órgão, onde é que eles diferem dos sistemas tradicionais da física? É que agora, ao nível local, nós temos entidades, partículas, que são capazes de converter energia que retiram do meio, ou que recolhem do meio envolvente, num processo biológico. Pode ser crescimento, divisão, movimento direcionado e por aí fora. Então isso desafia-nos a estender os modelos tradicionais da física dos sistemas passivos para aquilo que a gente chama como sistemas ativos, que são os sistemas que têm capacidade de fazer essa conversão de energia a nível local. Okay? Perceber como é que o facto das nossas unidades estruturais, que agora são as células, são as bactérias, são capazes de converter energia para se dividirem, para crescerem ou para nadarem, como é que isso altera os padrões que nós observamos, a maneira como eles se organizam coletivamente e os tais fenómenos emergentes de que eu vos falava há bocado. Isso é relacionado com algumas perguntas interessantes na biologia, mas é por si só um desafio interessante para a própria física, que é perceber como é que os modelos podem ser estendidos para encontrar estes problemas. Porquê? Entre outras coisas, estes sistemas, por terem esta capacidade, nunca vão atingir o equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico com o sistema biológico é tudo morto. E, portanto, é preciso perceber como é que eu adapto as leis dos sistemas passivos para agora incluir esta atividade e esta questão de não ir para o equilíbrio. E, portanto, isso torna um problema interessante, mas faz com que tudo aquilo que vocês aprenderam em física e estatística de ensembles ou conjuntos e canónico e microcanónico por aí fora, não pode ser aplicado aqui porque o sistema não vai para o equilíbrio. Certo? E, portanto, é preciso pensar numa nova teoria, novas teorias, novos métodos, e é isso que nós estamos a tentar fazer aqui. E, portanto, muito recentemente, uma das áreas que nós temos apostado é olhar para os sistemas ativos, é ver como é que estes modelos podem ser encaixados dessa forma. Isto também tem, mais recentemente, investigado em temas mais aplicáveis às ciências sociais. Recentemente não, ou seja, desde sempre, desde que eu estive em Zurique, nós fizemos extensões de modelos de física e estatística para tentar explicar algumas coisas. Dinâmica de populações, mobilidade urbana, coisas do género. São áreas interessantes, são áreas na fronteira da física e são uma amostra de que, quando olhamos para sistemas coletivos, às vezes o detalhe não importa. Certo? Se eu quiser prever em quem é que tu vais votar numa eleição, eu não consigo fazer com as técnicas da física. Mas se eu quiser prever como é que um mecanismo tão simples como a tua tendência para alinhar a tua opinião com os teus pares, com como é que isso compete com a tua própria maneira de pensar, ou com a informação que tu recebes de fora, eu aí consigo fazer pequenos modelos de física que conseguem explicar essa evolução. São os temas que eu mais gosto de trabalhar? Não são. Mas são temas interessantes que eu gosto de contribuir. E permite-nos desenvolver um conjunto de competências. E isso foi evidente agora, por exemplo, no caso do Covid. Portanto, com a Covid surge a possibilidade de nós tentarmos fazer um projeto no qual temos como objetivo tentar fazer um mapa de risco para Portugal com base
para tentar prever a evolução da pandemia ao nível dos municípios, tendo em conta a mobilidade entre os municípios. E nós atacamos esse problema usando ideias de teoria de redes complexas, de sistemas dinâmicos e por aí fora. E foi possível fazer isso porque tanto eu como o Igor tínhamos um background a trabalhar nessas áreas, mas o que nós fizemos nesse caso não foi produção de novo conhecimento científico, foi transferência de conhecimento, foi pegar naquilo que a gente já sabia sobre esses sistemas e o que é que se sabe e pôr ao serviço de um problema prático que precisava de ser resolvido. E acho que aí também é um papel da universidade, é estar disposta a ajudar a sociedade quando é necessário. E isso só foi possível porque nós, durante muito tempo, andámos a estudar um problema que as pessoas pensavam que era uma brincadeira que não interessava a ninguém. E, portanto, se eu gostei de fazer sistemas, gostei quanto mais não seja porque aprendi muito. E porque as técnicas que se usa aí são as mesmas que se usa noutros lados. Mas, no final do dia, eu sou um físico e, portanto, eu gosto de física. E, portanto, é na ideia de pensar nos métodos, nas técnicas. Isso é que me interessa. Se hoje eu estou a aplicar à biologia, se amanhã vou aplicar à sociologia, ou a materiais, ou ao que for, isso não me preocupa assim tanto. Preocupa-me mais como eu estava a explicar no caso da biologia, é se a questão que eu estou a atacar é um desafio para a física ou não. Ela pode ser aplicação de ideias de física, ou pode ser, com a desculpa de uma aplicação, eu posso desenvolver novas teorias. E, portanto, com a desculpa dos materiais ativos, do facto de eles terem a capacidade de converter energia localmente, blá blá blá, eu posso pensar em toda uma nova família de modelos em física e quais são as consequências deles numa perspectiva muito mais alargada de um sistema de física fora de equilíbrio. Eu acho que aí é que é o que nos tira o sono e o que nos faz acordar de manhã e cheios de vontade de trabalhar. Eu acho que é isso. É pensar as coisas de uma forma muito mais geral. E não sente saudades de estudar física mais pura, mais... Não sei o que é física pura. Os matemáticos têm uma coisa que é matemática pura, que significa que os outros são impuros. Se impuro é trabalhar numa área que eu possa fazer uma experiência e pôr o meu pescoço na guilhotina, então eu prefiro ser impuro. Portanto, não sei o que é que vocês estão a falar de física pura, nem vou entrar por aí. Mas o que eu gosto, e o que eu gosto particularmente nesta área, é que nós podemos colaborar com grupos que fazem trabalho experimental e em tempo útil, no meu tempo de vida, poder testar muitas das coisas que nós dizemos. Eu acho que o que difere o físico do matemático é que nós estamos a falar de alguma coisa concreta, estamos a falar da natureza. Física é uma ciência experimental, não é teoria. A teoria é um suporte a perceber o que é que nós vemos do ponto de vista experimental. E, portanto, eu acho que é o que me preenche mais enquanto físico. Adoro fazer trabalhos que são só teoria. Mas gosto de vez em quando de fazer algum trabalho onde eu colaboro com grupos experimentais e onde testamos as nossas previsões. E agora, no final, a resposta é a previsão, o modelo explica, ou a previsão do modelo é verificada experimentalmente e ficamos confortáveis com o nosso modelo até vir alguma coisa que até uma observação que não conseguimos explicar, ou então eu não consigo explicar e, portanto, tenho que repensar o meu modelo e ajustá-lo. E acho que é assim que a ciência evolui. Não é acho, é assim que a ciência evolui. E, portanto, o bom, se impuro, é dizer que posso fazer experiências, então eu prefiro ser impuro. Porque eu prefiro pôr o pescoço na guilhotina e pôr à prova aquilo que eu estou a prever. O professor que trabalhou neste projeto com o Covid, onde a Faculdade de Ciências inteira teve, de certa forma, uma influência. Houve comunicação entre departamentos da Faculdade de Ciências? Entre os vários grupos de investigação? A Faculdade inteira, não sei se foi a Faculdade inteira, mas a Faculdade de Ciências teve um papel muito central, digamos assim, no aconselhamento à DGS. Havia pessoas de outras instituições, mas um grande conjunto de pessoas que fez parte dessa equipa era da Faculdade de Ciências. E sim, houve colaboração. E, portanto, houve conversa entre as pessoas da matemática, da biologia, da física. E é de facto essa interação, porque cada um está a olhar para o problema de uma perspectiva diferente, certo? Onde é que a física pode dar um contributo em problemas desse tipo? Em perceber
de que forma as heterogeneidades contribuem para a propagação. Ou seja, na biologia, as pessoas percebem o que é o vírus, como é que ele interage com o corpo, qual é o impacto que ele tem no corpo. Certo? Com modelos simples de matemática, a gente consegue perceber como é que uma regra simples de troca, que é essencialmente de contacto, uma probabilidade que uma pessoa infectada e uma pessoa suscetível fica infectado, como é que isso pode afetar a dinâmica e como é que isso pode levar a uma evolução numa fase inicial da doença ou da propagação, é uma coisa que os matemáticos podem fazer. Onde é que os físicos entram? No papel da heterogeneidade. De que forma é que distribuição de contactos entre pessoas, mobilidades, densidades populacionais, heterogeneidades até na própria taxa de infecção, número de contactos e por aí fora, como é que isso influencia a dinâmica? É uma questão de física. Já não estamos interessados se é o vírus A, B ou C. Desde que seja um vírus de contacto e tenha um determinado conjunto de regras, nós queremos perceber como é que isso influencia. E isso é uma coisa interessante. O que nós mostramos, com base num trabalho que foi desenvolvido pelo Dirk Helbing e o Dirk Brockman, e que foi algo que depois eu disse que nós não fizemos ciência, mas acabámos por fazer um artigo científico sobre o tema, foi mostrar o seguinte: se eu estou a pensar num processo de propagação, então eu tenho que olhar para as distâncias entre áreas municipais, que era isso que a gente estava a fazer, municípios. Temos que olhar de forma diferente, já não com a distância geográfica, mas sim introduzir um novo conceito de distância que tem a ver com o número de pessoas de um determinado município que vai para outro município. Porque assim, eu posso ter 2 municípios vizinhos, mas se não há ninguém aí de um município para o outro, então não há maneira da doença ir de um lado para o outro, porque o vírus precisa de alguém que vá lá transportar. Então nós pegamos numa definição de distância, que já existia na literatura, onde é construído de tal forma que se não houver ninguém a ir de um lado para o outro, a distância é 0, a distância é infinito, mas se toda a gente for de um sítio para o outro, a distância é 0. Fazendo isso, nós construímos um novo mapa do país, agora em dimensão infinita, que é um grafo, onde nós sabemos qual é a distância típica entre as diferentes cidades e como é que o vírus pode propagar. E olhando para essas novas distâncias, então a propagação, seja um vírus, seja de uma opinião, tudo que seja de contacto, é muito mais bem descrita como entre sítios vizinhos nessa rede do que propriamente quando olhamos para o mapa de Portugal como aquele retângulozinho. Portanto, esse foi o nosso contributo. E isso é um problema de física, não é um problema de biologia, nem um problema de matemática. E, portanto, a física, como eu dizia há bocado, tem algo a dizer, mas tem que ser um problema de física. E tem que se perceber como é que isso tem um contributo para a física e não para a biologia, para a matemática, para a epidemiologia, ou seja o que for. Neste caso, e por isso é que foi num contexto de uma transferência de conhecimento, foi algo que tem potencial de ser útil para quem toma decisões. Mas o que eu gosto sempre é olhar para esses sistemas e dizer o que é que eu posso aprender do ponto de vista de física, e foi por isso que depois acabámos por fazer um artigo científico sobre o assunto. O professor acha que é mais vantajoso um percurso académico no qual passamos por várias universidades diferentes em países diferentes, ou estudar sempre no mesmo sítio e permanecer neste mesmo sítio? Qual é a opinião do professor em relação a estes 2 diferentes perfis de percurso? Sim, eu acho que os 2 têm vantagens e desvantagens, ok? E acho que a motivação de troca tem que ser uma motivação endógena e não exógena. Não tem que ser alguém a dizer, tens de trocar, e portanto troca. Portanto, cada um deve tomar a decisão com base naquilo que quer, que procura e que acha que é o desafio seguinte que precisa na sua vida. Dito isto, saltar ou passar por várias instituições dá-nos 2 coisas. Uma perspectiva do que são diferentes ambientes de trabalho, quer a nível cultural, se vem em países diferentes, quer a nível de grupo, porque necessariamente quando trocamos vai ser diferente, nem melhor nem pior, vai ser diferente, e dá-nos uma rede de contactos, colaboradores que fomos adquirindo em cada um dos sítios. Mas, isto é vantagem, mas também pode funcionar como uma desvantagem. Em que é, primeiro, eu posso ser uma pessoa que precisa de algum tempo para se adaptar. E, portanto, tenho uma curva de adaptação que, para chegar ao meu nível ótimo de produtividade, preciso de primeiro estar confortável no sítio onde estou. E a segunda
é que é bom estabelecer uma rede de contactos se nós deixarmos boa impressão em todos os sítios que vamos. E isso só é possível estando um intervalo de tempo que é largo o suficiente para poder dar um contributo que convence os outros. Hoje em dia, no mercado de trabalho é muito comum as pessoas saltarem de empresa em empresa e não sei o quê. Mas se calhar depois no final ninguém os recomenda para coisa nenhuma porque ninguém conhece realmente o que eles são capazes de fazer. Conheço, é simpático, uma vez tomei café com ele, mas não sei o que ele é capaz de fazer. Portanto, há aqui um balanço entre as duas coisas. Eu acho que é importante, mais que isso, acho que é fundamental para quem está numa carreira académica ter experiências em diferentes sítios. Mas há vários mecanismos de ter essas experiências. Pode ser um programa Erasmus. Por exemplo, no nosso grupo, todos os alunos de doutoramento têm uma experiência de algum tempo no estrangeiro. Alguns até mesmo no nível do mestrado. Temos alunos que foram para a Alemanha, que foram para os Estados Unidos, ainda durante o mestrado, fazer estágios de um determinado período de tempo dentro de uma colaboração que estava associada ao projeto no qual estavam integrados. Lá está aquilo que eu dizia há um bocado, a vantagem de viver num ambiente de investigação que é internacional e que tem boas colaborações, mas foram para esses grupos no estrangeiro, tiveram uma experiência de investigação lá e uma experiência cultural de viver num país estrangeiro e voltaram e, portanto, conseguiram o melhor dos dois mundos. O conforto de casa, com uma colaboração que já estava estabelecida e bem formada, para poderem ir para o estrangeiro e poder regressar e ter a experiência estrangeira e o conforto de estar no sítio onde sempre tiveram. Mas algum dia a gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer depois atirar-nos de cabeça. Mas às vezes fazer isto de forma progressiva é mais vantajoso. Pois há a questão prática. Fazer uma licenciatura ou um mestrado no estrangeiro geralmente implica um investimento financeiro pessoal que não está ao alcance de todos. Eu diria que está ao alcance de muito poucos. Já, por exemplo, fazer um doutoramento, desde que a gente consiga ser financiado, acho que, do ponto de vista económico, já não tem essa barreira. Porque eu, se conseguir convencer que algum grupo me pague uma bolsa de doutoramento, então é uma boa experiência. Portanto, é bom ir para fora, quer seja sob a forma de estágio integrado no que já se está a fazer cá, quer seja lançando-se às férias e indo sozinho. E, portanto, eu diria que é o melhor dos dois mundos. Quer dizer, cada um tem que procurar aquilo que quer, mas tem que ser uma coisa de opção. Não, eu consigo ver bons currículos das duas formas, não é? Eu consigo ver grupos liderados por pessoas que muito pouco tiveram de experiência internacional no sentido de terem feito um doutoramento fora, um pós-doc fora, um mestrado fora, ou seja o que for, mas o que é comum a todos eles é que sempre integraram grupos internacionais. É que sempre tiveram em estágios, em colaborações, em projetos internacionais e, portanto, fizeram sempre parte de algo que é internacional. Mas, às vezes, mais do que ir para outra universidade, ou é mesmo até sair do tipo de projeto que se está a fazer. Ou seja, eu hoje estou a trabalhar num problema deste tipo e amanhã ia trabalhar num problema diferente só para ter a experiência de sair da minha zona de conforto e aprender novas competências. Às vezes, voltando ao projeto inicial, podemos trazer conhecimento que de outra área e que nos ajuda a dar uma perspectiva diferente ao problema que estamos a trabalhar. Portanto, experimentar é fundamental, seja de que forma for, seja geográfico, seja mesmo no mesmo sítio, diferentes grupos. Quais diria que são as perspectivas para um investigador hoje em Portugal? É fácil ter esta vida de investigador, quer do ponto de vista de oportunidades, do ponto de vista mesmo, é um trabalho de certeza que é difícil e ocupa muito tempo? Do ponto de vista ora bem, vamos pensar assim, de toda a gente que entra para a universidade para um curso de Física, aqueles que vão se reformar numa carreira académica são menos de 1%. Ok? E mal é da sociedade se assim não for. Significa que alguma coisa de errado está a acontecer. A investigação científica é claramente uma área de excelência. Ou deve ser uma área que promove a excelência. Se assim é, se desse para a maioria das pessoas, não era excelência, era normalidade. E, portanto,
tipicamente, num sítio onde a investigação está desenvolvida, o sistema está construído de tal forma que é muito difícil conseguir ser financiado, é muito difícil conseguir uma promoção, é muito difícil conseguir uma posição permanente e por aí fora, Mas, dito isto, portanto, é um desafio. Mas mais importante que me reformar enquanto investigador, é importante o que é que eu aprendo no caminho. E, portanto, eu faço uma licenciatura e depois vou fazer um mestrado, vou fazer uma tese de mestrado. Vou aprender um conjunto de skills que, mesmo que eu agora vá para a indústria, eu vou com um conjunto de competências que me permite ser, ou me dá a obrigatoriedade de ser muito mais competente que muita gente que lá está e que não teve esse treino. E depois, ou ser complementar a essas pessoas. E quando faço o doutoramento, ainda mais. Aquilo que eu dizia há bocado, nós aprendemos a olhar para um problema, ver o que é que podemos dizer sobre ele, tentar encontrar uma solução para aquele problema, convencer os pares de que aquilo é a melhor forma, reportar, comunicar, quer seja de forma oral, quer seja de forma escrita. Isso são tudo competências importantes no mercado de trabalho. E, portanto, o treino através da investigação não dá instrumentos para todos sermos melhores profissionais em qualquer área. Portanto, provavelmente a carreira de investigação não será para todos, será para quem se conseguir financiar, para quem conseguir conseguir projetos, conseguir colaborações e coisas do género, mas passar por essa fase de formação é uma experiência que eu recomendo a toda a gente. Porquê? Porque ela abre portas em qualquer mercado de trabalho. E não no sentido que eu não acho que a sociedade tem que pagar a alguém mais porque ele tem mestrado ou porque tem doutoramento, mas acho que quem tem mestrado e tem doutoramento tem a obrigação de conseguir mostrar ao empregador que eles valem mais dinheiro do que as pessoas que não têm. Pelo menos do ponto de vista pessoal, aquela pessoa que fez um mestrado e doutoramento é melhor do que ela própria sem passar por essas duas coisas. Mesmo que tenha sido uma má experiência. Porque ficou resiliente e, portanto, consegue passar por uma má experiência. O que é que o professor faz no seu pouco tempo livre? Ora bem, no meu pouco tempo livre, eu tenho muito tempo livre. Uso para fazer investigação. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar em equipa e colaborar. E gosto realmente do que faço do ponto de vista de investigação. E, portanto, é normal que eu dedique grande parte do meu tempo, muito mais do que as 35 horas semanais do meu contrato, a trabalhar nestas áreas. Quando não estou a fazer isto, gosto de estar a aprender. A aprender de várias formas. E como é que a gente pode aprender? Bom, as formas que eu mais gosto de aprender são essencialmente duas. Uma é viajando e, portanto, visitando diferentes países e diferentes sítios, quer em Portugal, quer fora, porque eu acho que quando viajamos, e na investigação nós temos a vantagem que podemos viajar e ser recebidos por pessoas que moram naqueles sítios. Temos conhecidos e amigos em todo lado, que nos recebem e nos mostram os locais na perspectiva do local. E isso é único. E, portanto, aprendemos muito sobre cultura, sobre forma de estar, forma de pensar e por aí fora. E depois, outra coisa que eu gosto de fazer é de estar com pessoas, e de interagir com pessoas, e conversar com pessoas, e jantar com pessoas, e jantar com pessoas que eu conheço, e jantar com pessoas que eu não conheço, e conhecer pessoas novas. E é sempre uma experiência. Às vezes gostamos, outras vezes não gostamos, mas aprendemos sempre qualquer coisa. E depois gosto também de ler, gosto muito de ler, gosto de ver televisão, e se pensar assim num desporto, gosto de nadar. É a única coisa que eu gosto de fazer sozinho. Tudo o resto, prefiro ter companhia. Num desses jantares já houve alguma personalidade assim mais conhecida? Mais conhecida, não sei, mas é interessante. Eu tenho o hábito de tentar jantar com pessoas diferentes, que eu não conheço ou que eu conheço. Em particular, tenho um amigo com quem janto regularmente e às vezes convidamos pessoas para vir jantar connosco. E deve ser isso que devem estar a pensar. Por exemplo, a título de exemplo, quando o Carlos Rovelli veio a Portugal, eu escrevi-lhe um e-mail e dizer: olha, nós costumamos fazer estes jantares, se quiser vir jantar connosco, podemos conversar um bocadinho. Isto porque a pessoa com quem eu costumo jantar, a gente fala muitas vezes de livros e tínhamos estado a falar sobre o livro Sobre o Tempo,
do Carlo Rovelli, e, portanto, havia ali várias questões em aberto que a gente gostava de discutir. Convidámo-lo, ele aceitou, ele esteve aqui em Portugal com uma atividade da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e no final da atividade veio jantar connosco. Mas como ele, outras pessoas, e não necessariamente da física. Portanto, sim, temos o hábito de sair e jantar e conhecer pessoas diferentes, e podemos aprender. Mas às vezes aprendemos mais com os anónimos do que com aqueles que a gente já leu tanto sobre eles, porque aí já é muito difícil de nos surpreender. Não foi o caso, mas estou a falar de forma genérica. O professor tem algumas recomendações literárias? Já agora de livros, não é? Sim, essa vocês prepararam, não é? Disseram-me que me iam perguntar sobre livros. Difícil é de escolher alguns. Eu pensei um bocadinho e podia propor vários livros, mas eu acho que a leitura, já que estamos a falar para uma comunidade essencialmente dos estudantes de Física, eu propunha a leitura não de um livro, mas de um conjunto de 3 livros do mesmo autor. Ok? O autor é o Philip Ball, que é provavelmente nos dias de hoje um dos maiores divulgadores de ciência. Ele escreve para a Nature e para a Science, portanto escreve vários artigos, mas artigos de divulgação, não artigos científicos. É uma pessoa que se formou, se não foi em Física, foi em Química em Oxford, depois faz o doutoramento em Bristol, na área de Física da Soft Matter. Uma curiosidade, é exatamente o mesmo grupo onde a professora Margarida Telo da Gama fez o doutoramento dela. E depois do doutoramento ele dedica-se a escrever livros de divulgação, tem muitos, e escreve de uma forma muito clara. Mas tem um conjunto de 3 livros pequeninos que se chamam, penso que é Shapes, Flow e Branches. São 3 livros em que, de uma forma muito simples, ele explica como é que estas ideias da matéria condensada podem ajudar a explicar padrões que observamos na natureza. Shapes tem a ver com formas que podem ir desde das manchas na pele dos animais, padrões que nós observamos em fósseis e por aí fora. O branches, estruturas ramificadas, como o próprio nome indica, porque é que uma árvore tem a forma que tem e por aí fora. E o flow, padrões que se formam em fluidos, portanto, mas que em fluidos que podem ir dos líquidos clássicos que nós estamos habituados ao movimento, por exemplo, de pedestres quando escritos de uma forma contínua e de tráfego e não sei o quê. Portanto, são 3 livros simples, curtos, e que permitem ter uma perspectiva de uma das áreas que eu acho que é das mais interessantes da física do século XXI. Não é? Matéria condensada é mais de 99% da matéria do mundo. E, portanto, se a queremos perceber, temos que estudá-la. Portanto, para concluir, a nossa última pergunta, atenção que esta é difícil, que é: o que é para si a física? Boa. A física. A física é a ciência que se dedica a explicar a natureza. E, portanto, é uma ciência experimental que quer explicar fenómenos da natureza. Como é que as coisas, não só perceber, explicar o que se observa, como também ser capaz de fazer previsões de como é que aquele mesmo sistema, com aquelas mesmas regras, se vai comportar numa situação que ainda não foi testada. E, portanto, um físico é uma pessoa que olha para o mundo com curiosidade, não é? Que olha para aquilo que os outros olham numa loja diariamente, mas faz perguntas que nunca ninguém fez sobre esses sistemas. E, portanto, isso é que é para mim um físico. Terminamos assim o nosso primeiro episódio. Foi uma conversa muito produtiva e muito obrigado ao professor Nuno Araújo por ter comparecido. Foi uma experiência muito enriquecedora e até à próxima. Até à próxima. Pronto, e muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje e muitos parabéns pelo projeto. Eu acho que sem dúvida é um projeto que faz falta e, portanto, vou olhar com muito interesse para as próximas entrevistas, não propriamente para esta. Muito obrigado. E muito obrigado pela oportunidade. Terminamos assim o nosso primeiro episódio. Da nossa parte é tudo. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima.